Boa noite, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para falar um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre a fé, uma palavra tão pequena, porém com um significado muito grande e muito importante para a nossa vida, principalmente a nossa vida com Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Jesus, a maioria dos milagres que ele operou, ele dizia: vai, pois a tua fé te salvou. A fé, a gente tem que obter ela vem do ouvir, pois é assim que a Bíblia nos diz. Ela é muito importante, principalmente quando enfrentamos dificuldades, quando enfrentamos alguns problemas. Importante porque não devemos tirar o nosso foco, o nosso objetivo, e estar sempre na presença de Deus, pois é Ele quem vai fazer por nós. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 14, versículo 29 em diante, quando Jesus anda sobre as águas e Pedro também anda sobre as águas, e ele começa a olhar os problemas, ou seja, ele começa a olhar a tempestade, o vento forte, tira o foco de Jesus, começa a afundar. Jesus prontamente o ergueu novamente e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A gente, na nossa fraqueza, na nossa carne, acabamos duvidando do poder de Deus em nossa vida. Passamos por momentos difíceis, passamos por algumas provações e deixamos de acreditar nos planos de Deus para nós. Deixamos de acreditar nas promessas que Deus tem feito para a nossa vida. E começamos certamente a duvidar e a questionar a Deus. Por que disso? Por que daquilo? Meu amigo, eu sei que não é fácil. Muitas vezes tem provas que pensamos que nunca vão passar. Mas elas passam. Porém, se ela vai passar e o resultado vai ser vitória ou derrota, depende de você. Mas Deus não é comigo? Sim, Deus é com você. Só que você tem que fazer, você tem que ir atrás. A Bíblia diz: oração. Oração. Você tem que orar e tem que ter ação. Você tem que ter fé. Não adianta você pedir para Deus sendo que você não acredita que Ele pode fazer. Porque é a nossa fé em Deus que faz o milagre acontecer. Como eu já disse, a maioria dos milagres que Jesus fez, Ele dizia: vai, pois a tua fé te salvou. Devemos ter comunhão com Deus. Devemos andar conforme Ele nos manda. E devemos sim ter fé. Porque independente do problema, independentemente da situação, Ele sempre nos trará a vitória. Quanto mais difícil a sua luta, quanto mais sem saída parecer, mais próximo está de Deus trazer a vitória para você. Porque se fosse normal, se fosse fácil, você jamais iria falar que era Deus, porque foi uma coisa natural. Porém, se você vê que aos olhos humanos não tem mais saída e Deus age, aí sim você fala que é milagre. Então, por isso que Deus muitas vezes permite você passar por algumas situações e pensar que é o fim, para que quando Ele fizer o milagre, você reconheça que é Ele. Porém, tenha fé e vai, porque a tua fé te salvou. Um abraço, boa noite e até a próxima.